Só para... Então vamos começar aqui, né? O que acontece, cara? Os indicadores convencionais aí de mercado e que tem grátis aí e tal, o que acontece, né? Eles vão pegando média, o preço, né? O preço de fechamento, eles vão fazendo médias tal, e assim vai, né? Tá? É isso. Então, o que você vê aí, né? Esses simples que estão aí na internet aí tal, é isso. É média, é uma TMA de X períodos, tal, enfim, né? Certo. O meu indicador é lógico. Graficamente, ele é igual, né? Graficamente ele é igual, até porque não tem como ser diferente, tá? Certo. Ele também é uma média, só que o cálculo que está por trás dessa média é o que difere ele. Certo. Tá? O cálculo que está por detrás dessa média é o que difere ele. Tá? Então, esse cálculo aqui, o que o meu indicador busca? Tá? Ele busca um preço de equilíbrio. Certo? Então, se você vê aqui, ó, se você vê aqui, a gente tem a primeira linha verde, a gente tem o zero, né, que é a linha branca, a primeira linha verde e a primeira linha vermelha. Essa zona aqui, eu falo que é a zona de equilíbrio, que é a zona de preço justo, entendeu? Que as moedas tendem a trabalhar nessa região. Está lateralizado nessa região aí? As moedas ou não? Isso. Elas tendem, vamos dizer assim, elas tendem a lateralizar nessa região, por quê? Porque elas tentam manter o equilíbrio. Entendeu? Porque assim, eu quero vender um negócio para você e quero ter lucro. E você quer comprar de mim por um preço bom também, para você não gastar tanto. Certo? Sim. Então a nossa relação comercial tem que ter um equilíbrio. E não é diferente aqui do mercado. Entendeu? A relação entre as moedas, entre os países, eles, né, eles querem manter um equilíbrio. Mas não tem jeito, hora uma coisa desvaloriza, hora é guerra, hora não sei o quê, e aí dispara taxa de juros, bababá, e assim vai, né? Mas a tendência seria você manter o equilíbrio, uma relação comercial sadia, né? E se a gente pegar aqui, ó, você vê, né, que praticamente aqui, vamos dizer assim, 80%, elas estão dentro da zona de equilíbrio. Tá? Então, o que acontece? Quando uma moeda ela sai da zona de equilíbrio, ela tende a voltar. Certo. Quando ela sai da zona de equilíbrio, ela tende a voltar. Esse aí você está usando, você está vendo em qual time frame essas linhas? Aqui está em H1. Ah, tá. Okay. Tá? Mas isso é para qualquer time frame. Tá? Vamos colocar diário é uma boa leitura para você abrir o portfólio, né, semanal. Como você me falou de portfólio, eu não olho diário. Certo. Tá? Eu não olho diário, justamente porque as contas do meu indicador elas são diferentes, né? Então o diário para mim já fica muito distante. Correto. Tá? Eu vou te falar depois de portfólio, né? De como que a gente avalia. Mas deixa eu te falar primeiro como que é o indicador, como que ele funciona para você entender. Tá? Porque assim, começa por aí. Começa você entender como que esse trem funciona. No início. Okay. E aí o que acontece? Vamos lá. O que acontece? Então, o que a gente fala que é força e o que é fraqueza? Antes disso, né? Antes da gente falar da força e da fraqueza, eu tenho 3 níveis aqui, tá vendo? Certo. 3 níveis para cima, né? E 3 níveis para baixo, tá? Quando a moeda ela já tá aqui no terceiro nível, entre o segundo e o terceiro, ou ela sai, ela já tá sobrevendida, tá? Já tá com o movimento, vamos assim dizer, se esgotando, tá?
Então ela vai vir, ó, saiu demais, ela vai querer voltar para dentro do box, tá? Certo. Então assim, cara, operar uma fraqueza aqui eu posso? Pode, mas saiba que o movimento ele tá se esgotando, né? Então ele pode vir aqui fazer isso aqui, como aqui em cima, ó, olha só aqui, ó. Esse aqui é o Shao, né, ó. O Shao veio, ó, aqui, e aí ele já começa a fazer a correção, né? Porque ele já tá no movimento já grande, já tá esgotado e tá, né? Não tem uma regra, né? Ah, sempre vai no terceiro? Não. Tem moeda que só vai até o segundo, ó. Né? Moeda às vezes que ela não tá tão fraca e nem tão forte, ela tá mais estável, né? Como geralmente. Esse vermelho aí é qual? O vermelho é o dólar. O vermelho é o dólar, né? Então assim, por exemplo, GBP, Euro, CHF, o próprio CAD, né? São moedas que não movimentam muito, tá? Mas Audi, NZD, movimenta bastante, JPY, o dólar, né? É claro que tem fases, né? É claro que tem fases, né? Que nem aqui, ó. Aqui foi o GBP forte, ó. GBP fraco, GBP forte, né? Ó, aqui foi o CAD, tá vendo? Essa planilhazinha aí do lado esquerdo aí, Shao 2,90, Audi 2,86. Que são esses números? Cara, aqui ele só tá mostrando pra mim qual que é o nível que a linha tá. Ah, tá, entendi. Tá. Só o nível da linha. A gente não usa isso daqui não. Entendi. Tá, isso é só mais uma informação aqui. E aí o que acontece? O meu indicador ele calcula essas linhas por cada time frame, tá? Então não é uma linha estática, certo? O meu box e os meus desvios aqui são calculados para cada time frame, tá? Então se você ver aqui eles mudam, ó. H2 foi para 1.4 aqui o primeiro nível. H4, ó, foi para 2.095. Esses valores aí são porcentagens baseadas no diário do dia anterior? Isso, tipo de FIBO? Isso aqui é porcentagem de variação. Entendido. Tá, então Entendi. aqui, ó. Legal. Aqui, ó, da linha do zero até aqui, o dólar variou menos 6%. Entendi. E quando ele ultrapassa esse nível, ele pode chegar ali em menos 10,668, né? Lá embaixo, o último. Cara, depende, né? Depende. Se o mercado pegar levar, que nem aqui, ó, JPY, né? Que deu um boom de força aí esses dias aí que eles entraram aí, né? Pra tá corrigindo um pouco a taxa da moeda, né? O banco, os bancos entraram fortes aí, ó. Então ele deu um boom aqui, ó. Mas depois ele volta. Mas esse pra cima aí, no gráfico, foi queda. E aí tá dando pra cima, né? Então seria, mesmo subindo ali, foi queda, né? Não, subindo é força. É força. Subindo é alta. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, JPY tá de alta e dólar tá de fraca. Eu vou pegar aqui, ó, o USD-JPY, ó, caiu. Certo? Certo. JPY tá de força, dólar de fraqueza. Então o par é o USD-JPY. Se o JPY tá mais forte, ele vai descer. Certo? Se o JPY tá mais forte, ele vai cair. Entendi, o par vai cair. E o USD vai subir. O primeiro, a base é o USD, né? A cotação é o JPY. Isso. Aí se o JPY sobe, o par cai, né? Isso aí. Beleza. Tá? Então, né? Então agora a gente vai entrar a falar de força e fraqueza. Tá? O que acontece? Vamos falar no time frame de H1. Vamos falar da correção primeiro, né? O dólar aqui tá de fraqueza. Então, o que o dólar quer fazer? Ele quer ir pro box para corrigir. Tá? Então ele quer corrigir um pouco
todo esse investimento, toda essa perda aqui, né, de valores, ele quer agora recuperar um pouco esse percentual, né? O que acontece? Ele vai tender a voltar para dentro do box. Mas não é regra que tem que ser dentro do box. Tá? E o box é uma linha para cima e uma linha para baixo da do meio, né? Esse é o box. Isso. Certo. Dá do zero. Então, ele pode ir um pouquinho mais. Enfim. Mas ele cruzou a linha do zero, a hora que ele. Né, até ele chegar na linha do zero, ele está fazendo uma correção. Certo. Tá? Até ele chegar na linha do zero, ele está fazendo uma correção. Então, aí todos os pares que tem o SD na frente vão estar subindo, no caso. Isso. Quais são os pares que tem o SD? Seria o SD chefe, o SD CAD, o SD JPY? Tem que ter o SD na frente, né? Os que tem o SD na frente vai pegar subir, né? Entendi. Aqui, ó. Mas aqui, e o SD JPY, ele vai subir. E os pares que acompanham ele, que é GBP JPY, Euro JPY, vão subir também? Porque geralmente eles acompanham o par principal ali, que é o SD JPY. Não. Entendi. O que acontece? Por exemplo, aqui, ó. Aqui o JPY tá caindo, né? Tá caindo forte, cruzou a linha do zero. Então ele cruzou todas as linhas. Então, isso quer dizer o quê? Que o JPY está mais fraco do que todas as outras moedas. Aí, vamos dizer assim... Mas no gráfico está subindo, né? Porque quando cai essa linha amarela, ele sobe, né? Isso. Por quê? Porque o JPY, ele não é base, né? Ele é sempre cotação. Ele é sempre cotação. O JPY é sempre cotação em todos os pares, né? Agora, o USD, ele é base no CAD, no CHF e no JPY, e ele é cotação no AUD, no NZD, no Euro e no GBP. Então, por exemplo, o USD forte, onde ele é base, né, a moeda o par vai subir. Onde ele é cotação, o par vai descer. Então, aqui ó, JPY tá forte. Desculpa. O USD tá forte. O USD JPY sobe. O USD CHF sobe. O USD CAD sobe. Agora GBP USD vai descer. Euro USD vai descer. Isso aí tudo para partir de domingo, né? Pode ser que aconteça, né? Áudio USD vai pegar descer, entendeu? Tá? Certo. Então, é dessa forma aí. Aí agora, cara, se tiver dúvida, pode parar e falar, explica de novo que eu não entendi, tá? Beleza. Fica tranquilo aí. Agora a gente vai falar do que é força e do que é fraqueza, tá? O que é força? Força é quando eu saio da linha do zero e faço esse movimento. Isso é um movimento de força. O que é um movimento de fraqueza? Quando eu saio da linha do zero e faço esse movimento. Isso é fraqueza. Agora, se eu estou abaixo da linha do zero e estou subindo, isso não quer dizer um movimento de força. Isso quer dizer uma correção. Certo? Então, o que seria aqui? Né? Aqui no gráfico, né? Seria o preço caiu, corrigiu, para ele seguir tendência novamente. Entendeu? Seria isso, tá? A mesma coisa aqui em cima. Isso é força, isso é correção. Tá? Isso é força, isso estabilizou, né? É correção. Então, assim, Jair, eu entro numa operação onde é correção? Não. Você vai entrar numa operação onde é força, fraqueza, ou onde é força e correção. Nunca você entra numa correção. Tá, explica. Isso aí eu não entendi. Explica melhor. Porque se você entra numa correção, o gráfico vai ficar assim, ó. Lateralizado. E aonde que eu identifico essas linhas aí embaixo? Correção. Por exemplo, aqui nós estamos falando do AUD USD, né? Certo.
Então, deixa eu pegar uma outra que tá mais claro aqui para você entender. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui tá bem claro, ó. Audi tá no quadrante de cima, ó, ele tá forte. A que cor que é o áudio aí? O Audi é esse marronzinho aqui, ó. Ah, beleza. Tá? Tá no quadrante de cima. Isso. Mas no último. Ele tá no quadrante de cima, ele tá forte. Aí ele começou a cair. O que ele tá fazendo? Uma correção. Tá? O dólar... O USD começou a subir. O USD, isso. O dólar... né? Isso. O dólar tá fraco. A base. Ele tá no quadrante de fraqueza. E agora ele começou a subir, fazer uma correção. Certo. Então, o Audi e o USD eles estão em correção. Certo? Olha como o gráfico fica. Oh, caramba. Lateralizado. Certo. Entendeu? Então, assim, por isso que não é recomendado pegar correção. Entendi. Nesse gráfico aí, ele meio que fez um pullback para voltar a subir, né? Nos dias subsequentes, né? Isso, justamente. A correção, a gente pode entender que a correção, ela é um pullback. Né? E aí você vê que ele vem, faz o pullback e ele sobe novamente, ó. Então, um ponto de compra bom seria nessa... Seria aqui. A hora que ele termina a descida e começa a subir. Aí seria o ponto ideal de compra. Aí você compra de novo. Você compra de novo o Audi. Ele dá essa alta aqui, ó. Esse estouro. Tá? Certo. Então é isso, né? Então ele vem de correção e vem, né? Vem de força, fraqueza, correção. Então... E aonde que ele demonstraria, um exemplo, que esse pullback falhou e não virou um pullback para alta, vai cair. Inverteu tendência, você quer dizer? Isso, para mim entender melhor. Inverteu tendência. Pelas linhas aqui embaixo. Como eu identifico. Às vezes, assim, isso só vai dar para saber conforme você experiência, né? E eu não sei se o mercado ele tá revertendo ou se ele tá fazendo uma correção maior. Entendi. Não tá indo maior, né? Tipo diário, né? Isso, por quê? Porque assim, ó, o dólar ele tá de queda, não tá? Sim. Aí aqui ele passou o box, foi lá para cima. Então, a gente, né? O fundo do dólar tava aqui, ó. Tá vendo? O dólar aqui, ó. Ele não passou, ó. Ele tava de fraqueza aqui atrás, tá vendo, ó? Tava de fraqueza, voltou para dentro do box, ficou dentro do box, caiu de novo. Certo? Então o dólar tá de fraqueza. Aí agora ele vem e ele quebra esse fundo aqui da linha, ele quebra o box. Ele reverteu tendência para alta? Às vezes não. Às vezes ele só fez uma correção maior, ó. A correção dele seria até aqui, ele fez uma correção maior para aí agora continuar a tendência dele de queda aqui, ó. De queda, continuar descendo. Entendeu? Aí tem que observar, né, para ver se essa linha vermelha vai continuar caindo. Sim. O que acontece? Assim, ó, o que acontece, tá? O que acontece? Quando o dólar ele vem na correção, vamos falar do dólar porque tá mais fácil aqui, né? Quando ele vem na correção, até a linha do zero não é força, tá? Até a linha do zero é uma correção mesmo. Tá, assim, ele vai querer subir, mas ele não tem muita força. Ele vai ter força quando ele cruza a linha do zero. Quando ele cruza a linha do zero aqui, ó, é aí que ele pega a força. Tá? É que aqui a gente tá olhando para duas moedas fortes, né? Aqui, ó, o Audi e o USD, eles estão fortes. Agora se eu pegar o USDJPY, aqui, ó, tá? Então, o USD, ele começa a ganhar força, que nem aqui, ó, nesse caso aqui, ó, olha só, nesse caso aqui, JPY correção e dólar correção, certo? Só que performou bem nesse caso, ó. Por quê? Porque o JPY, ele tá muito fraco, né? Ele tá muito fraco.
Então ele só deu esse boom aqui, que foi onde os caras entraram com a grana lá, né? Pra estar fazendo uma correção nele, mas ele tá muito fraco. Então por isso que performou bem aqui, ó. Mas geralmente ele lateraliza dessa forma aqui, quando é duas correções. Certo. Tá? A gente tá falando do dólar, né? Então, a partir desse momento aqui, ó, é força. Tá? O dólar, ele tá forte. E aí depois ele começa a fazer a correção desse movimento dele aqui, ó. Você vê que não foi muito legal, né? Ele ficou meio lateralizado também. Né? Ele vem fazer uma correção desse movimento. E aí ele vem pegar a fraqueza agora que ele cruzou zero. Aí ele vem de fraqueza de novo. Certo. Tá? Beleza. Agora a gente vai olhar... Agora a gente vai olhar o seguinte. Dentro do movimento de correção, eu posso ter força e fraqueza. Tá? Como assim, Jair? Dentro do movimento de correção. Você está falando para mim que o movimento de correção ele não é forte, e agora você está falando que ele pode ter força e fraqueza dentro dele? Pode. Por quê? Se eu pego um movimento de correção de H4, você concorda que dentro de 4 horas eu tenho muita coisa que pode acontecer? Com certeza. H1, né? 4 candles de H1, né? Justamente. Então, vamos lá. Eu vou mostrar isso para você, tá? Eu vou colocar em H1. Tá. Qual que é o máximo de time frame aí que ele calcula bem? H8? Não, ele calcula para todos os time frame, tá? Mas eu vou te explicar. Você falou que o diário ele não foi feito mais tanto pro diário, né? Não, porque assim, o que acontece? Você pega uma operação de portfólio. A operação de portfólio, ela dura, você vai abrir ela em média de 9, 10 horas da noite e você vai fechar ela em torno de 6, 7, 8 da manhã. Tá? Então, ela dura em 8 horas em média, tá? Como é no MT5, o MT5 tem essa possibilidade de ter o H8. Certo? Então, eu paro de olhar no H8 e às vezes até no H6. Por quê? Porque cada pedacinho de linha desse daqui, né? Um pedacinho de linha aqui, ó, né? O candle é esse pedacinho aqui, certo? Esse pedacinho de linha aqui, ele tem 6 horas. Entendi. Ele tem 8 horas. Entendeu? Então é muita coisa para acontecer já. Então por isso que não faz sentido eu olhar o diário. Entendi. Entendeu? O H1, você trabalha mais no H1 então, para visualização assim, da tendência. Assim, depende o modus operandi, né? Depende como que você vai operar. Eu quero operar eu quero fazer meio que um swing aí, né? Meu stop é grande e tal. Cara, aí você pode, tipo assim, olhar no H1. Aí você vai olhar, né? H8, H4 e você vai entrar no H1. Não, cara, eu faço scalp. Então aí você vai olhar já H4, né? H2 às vezes, H1 e vai operar no M15. Não, mas eu vou mais no scalp ainda, operação mais curta ainda. Aí você vai olhar H1, M15 e M5, por exemplo. Certo. Entendeu? Entendi. E aí você vai agora entender o porquê desses 3, 4 time frames. Por quê? Porque dentro de um período de 4 horas, de 8 horas, de 10 horas, eu tenho correções. Eu tenho correções em M15, eu tenho correções em H1, né? Eu tenho correções em H2. Então, vai ter momentos dentro de uma correção de H4 que eu vou ter força. Certo. Entendeu? Então, vamos lá. O que eu faço? O que eu faço porque assim, ó, eu posso olhar, eu geralmente trabalho assim, ó, eu trabalho com 3 gráficos, tá? O que acontece? Aí eu olho aqui H8, H4 e H2, né? Mas aí eu fiz um esquema aqui que eu consigo olhar o H2 e o H4 no mesmo gráfico. Por quê?
Deixa ele voltar aqui. É que como o mercado fechou, então, então as linhas ficam sumindo, né? E você tem que mudar as coisas para elas aparecerem. O que acontece? Aí eu analiso assim, ó, né? Aqui eu coloco H8, aqui eu coloco H4 e aqui eu coloco H2. Já tá. Eu analiso assim, tá? Mas aí aconteceram algumas coisas aí, né, que eu comi bola em algumas análises. Aí eu tava estudando o porquê que eu comi bola. Aí eu falei, entendi. E aí eu fiz o seguinte, como o meu indicador, ele tem uma configuração aqui, ó, tá? Que essa configuração, ela é parte do meu cálculo e ela fica fixa em 6,6. Por quê? Porque foi um período melhor que eu encontrei. Entre todos que eu testei, o 6,6 ele ficou mais fiel, tá? Com um quarto do diário, né? Na verdade aqui são 6 períodos do time frame que ele tá. Isso, mas se você pegar, né? Se você pegar em 4 horas, né? É isso aí, né? São 6 períodos aí do dia, né? Tá, então a gente vai deixar em 6,6. Só que aí eu falei assim, não, eu quero olhar no gráfico de H2, né? Eu tô mudando aqui para H2. Eu quero olhar no gráfico de H2, H4 também. Como que eu faço? Pô, se em H2 eu tenho o indicador com 6,6, se eu vou dobrar o time frame, eu vou para H4, eu vou colocar o indicador com 12,12. Com 12,12, que ele vai me representar o H4, o indicador em H4, só que no gráfico de H2. Entendi. Ah, mas será que é igual? Será que é fiel? Será que é certinho? Vamos ver. Aqui tá em H2, aqui tá no 12,12 e eu vou mudar aqui agora para H4. Isso, 12,12, H4. Deixa eu diminuir. O zoom aqui tá no máximo. Deixa eu diminuir o zoom desse. É que aqui tá o Shao. Calma aí, por isso que tá dando uma diferenciazinha desde você olhar. Aí. É igualzinho mesmo. Entendeu? É igual. Tá? É igual. Certo. Então, e aí eu fiz assim para quê? Para eu enxergar melhor um detalhe que é esse que eu vou te mostrar agora. O que acontece? Deixa eu achar aqui para eu te mostrar. Nós estamos em H2, tá? Estamos em H2, beleza. Então aqui deixa eu mudar as linhas aqui para como se fosse portfólio. A gente estivesse avaliando o portfólio. Essa linha aqui não quer selecionar. Deixa eu ver. Ah, tá. Se você fosse fazer um portfólio para iniciar domingo, qual que seria aí a probabilidade, né? Lembrando que é a probabilidade. Tudo pode acontecer. Tá, vamos lá. Deixa eu seguir meu raciocínio aqui, mas eu vou te explicar. O que acontece? A gente vai operar sempre seguindo a tendência maior, certo? Então, o que acontece? Ó, H4 tá aqui embaixo, né? Eu tô no gráfico de H2, só que esse indicador aqui embaixo está me representando o de H4. O que ele está mostrando para mim a princípio? A princípio, vamos pegar o JPY. Ele está mostrando força no JPY. Certo? Certo. O que aconteceu no H2? Olha só. Ele deu a força, ele veio para dentro do box fazer a correção e ele está dando força de novo. Já está virando para força. Então, nesse dia aqui, foi força JPY. Certo. Tá? Ou seja, queda no gráfico.
Ah, Jair, mas o NZD tá forte aqui e o NZD tá forte aqui também. O dólar tá fraco aqui e tá fraco aqui também. Então vamos lá. Quando tá fraco, já tá estourado, né? Nos dois time frames, eu tenho certeza que vai acontecer o quê? Uma correção. E foi o que aconteceu em H2 e foi o que aconteceu em H4. Então eu não poderia de maneira nenhuma ter ido na força do NZD. E nem na fraqueza do dólar. Entendeu? Certo. Eu poderia ter ido na fraqueza do dólar se em H4 o dólar tivesse aqui onde que ele tá, só que no H2 ele ter feito isso, ó. Por quê? Porque ele tá em queda e ele já fez a correção. Então ele vai continuar a tendência. Tá, mas que foi o caso aqui. Que foi o caso aqui do JPY, entendeu? Certo. Ele tá de força aqui, só que aqui ele tá aqui embaixo, ele tá no box. Então ele vai continuar a tendência. Tá, isso aí você diz avaliando dois gráficos de força em times diferentes, né? Entendi, ao mesmo tempo. Isso. É que assim, eu acabei colocando os dois no mesmo gráfico, mas eu poderia... É que assim, para mim enxergar como é que tá, fica mais fácil do que olhar de lado aqui, ó. Entendeu? Né? Aí, o que eu fiz? Na verdade, isso eu fiz ontem, tá? Porque até ontem eu tava avaliando assim. H8, né? Sempre da direita para a esquerda, né? Que é do maior para o menor. Que é esse estilo... É dessa forma que a gente avalia, né? Então eu pego do time frame maior pro menor. Tá? Entendi. É essa análise que eu faço. Por quê? Porque eu vou seguir a tendência macro do mercado. Eu vou seguir a tendência macro do mercado. Então eu tenho que ver como que tá nos outros times menores, né? Se tá confluindo um movimento para que eu entre seguindo a tendência macro do mercado. Correto. Tá? Entendi. E aí o que acontece? Por exemplo, ontem foi a linha aqui amarela. Tá? Ontem às 18 horas, né? Que simboliza meia-noite. Na verdade aqui do MetaTrader aqui, né? Eu tô na IC Markets. Aqui na IC Markets aqui na IC Markets 3 horas da manhã aqui do MetaTrader são 9 horas da noite aqui no Brasil. E aí eu coloco aqui a linha para fazer a marcação 2 horas da manhã, porque é o horário que, por exemplo, se eu pegar o candle de 1 hora, né, ele abre às 2 e fecha às 3, entendeu? Então eu vou avaliar das 2 horas da manhã, que eu sei que é o candle ali de fechamento, né, até as 9 horas da noite. Entendi. 6 horas de diferença. Isso. Tá? 6 horas de diferença, justamente. Aí aqui, ontem, o que era ontem? Em H4, fraqueza do JPY. Em H4, fraqueza do JPY. Em H2, ele já fez a correção. Ele tá fazendo a correção, ele tá terminando. Então, eu poderia ter ido na fraqueza do JPY. Tá? Vamos lá. Que é a alta do JP, é a alta no gráfico, né? Realmente só subiu ontem no diário. Dia 16. Isso, justamente. Tô com o gráfico aberto aqui. E aí, outra moeda principal, que seria... Eu acho que essa seria a principal. Tá? Por quê? Por que ela seria a principal? Porque ela já está na linha do zero aqui, ó. E aqui está vindo fazer a correção. Só que o dólar aqui, ó, ele já está na linha do zero. Por quê? Porque a gente vê o dólar de alta aqui, ó. A gente vê o dólar de alta aqui. E no H2 ele já teve a alta e fez a correção. Então ele está aqui dentro do box.
Então ele vai fazer o quê? Ele vai seguir a tendência. Então a melhor opção... E quando tem um cruzamento delas? Como assim, cruzamento? Ó, aqui no dia 16 aqui, ó, a linha vermelha cruzou com a amarela. Aqui? No dia... Isso. Esse Tá. cruzamento aí rola um trade quando cruza ou não? No gráfico? Num time menor, tipo no M5? Então, boa pergunta. Boa pergunta. A resposta é sim e não. Por que sim e não? Porque vamos lá. Porque se eu pegar um cruzamento seguindo a tendência principal, né? Beleza. Seguindo a tendência principal como? O dólar tá de alta na tendência principal, né? Vamos supor que aqui fosse H1, tá? Então o dólar tá de alta em H1, né? E o JPY tá de baixa. Aí vamos supor que você tá olhando M5 lá. M5 lá, aí você vai ver o dólar descendo. Você vai ver o dólar descendo e você vai ver o JPY subindo. Aí você vai entrar agora na compra do dólar? Não, que você vai passar calor. Aí o que você vai fazer? Sabendo que o dólar tá de alta, você vai esperar ele virar a barriguinha aqui, mesmo que ele esteja na zona de correção, tá? Sabendo que ele está de alta no time frame maior, você vai esperar ele fazer a barriguinha aqui para você entrar no trade. E aí o que acontece? No gráfico o candle pode ficar assim, ó, lateralizado, tá? Mas depois você sabe que ele vai subir porque a tendência maior está de alta. Por que ele vai lateralizar? Porque ele está numa correção aqui. Aí ele vai subir, ele vai subir, ele vai subir, ele vai subir. A hora que bater aqui na linha do zero é a hora que ele vai começar a subir. E aí ele vai. E aí aqui vai subir. E aí se o JPY, né, descer e cruzar com ele aqui, melhor ainda. Aí que vai subir mais rápido ainda. Entendeu? Agora, se eu pego esse cruzamento aqui contra a tendência, você vai pegar uma correção no movimento. Aí você vai pegar aqueles candle, né, truncadinho caindo, mas você vai pegar truncadinho. O seu trade vai ser muito curto. Entendeu? Correto, entendi. Então, assim, dá para pegar o cruzamento? Dá e não dá. Não dá se for contra a tendência principal. E dá se for a favor da tendência principal. Então, os melhores momentos seriam as extremidades da linha, quando ela ultrapassa, um exemplo, a segunda ou a terceira linha. Seria se você seguir a tendência principal. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Deixa eu diminuir o time aqui. Só que aí agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos olhar em M15. Então eu vou fazer o seguinte. Para H1, na verdade para H2, né? Porque H1 às vezes pode ser uma correção só também, porque são 4 candles só de M15, né? Vamos colocar aqui H2 então. Então para H1 eu teria que multiplicar por 4, né? Daria, certo? Daria 4 vezes 6, 24. Certo? Certo. Só que aí eu tenho que multiplicar por 8, então dá 48. Se for H2 em M15, né? Se eu colocar o gráfico em M15, eu quero em H2. Vou colocar aqui em M15. Tá. Eu sei. Eu tô vendo que o áudio tá de alta. Tá vendo aqui o áudio? Tá vendo aqui o áudio? O áudio ele veio aqui em H2, né? Agora ele cruzou a linha do zero aqui, tá subindo. H2. Certo? E aí eu vejo que em M15 ele já tá dentro do box aqui, ó. E já lateralizou. Essa é a minha entrada de compra no áudio.
Contra quem? Contra quem tá caindo em H2, né, cara? Contra o dólar. Então aqui, ó. Aqui eu vou, nessa região, eu vou comprar Audi e vou vender dólar. Certo? Nessa região aqui, ó. É que eu vou ter que tirar essa coisa aqui para me movimentar. Mas a gente sabe qual que é a região, né? É aqui. Foi nessa região aqui, né? Ó. Eu vou comprar Audi e vou vender dólar. Pegou esse range aí. Correto. Então ele veio. Tá? E na questão ali para você operar ali 4, 6 pares ali de uma vez só, usando a correlação ali, você pega um time maior para filtrar, né, para ver a tendência macro, e na hora que dá ali 9, 10 da noite você executa. Seria como assim? Isso. Como que a gente faz, tá? Como que a gente avalia portfólio? Vocês usam stop ou não? Eu não. Entendi. Pega só a força mesmo e deixa andar. E deixa rodar. Certo. E se tomar pau, tomou. Faz parte. Mas, assim, se a maioria tiver a favor, compensa. Cara, queria assim, só se você errar muito a análise, tá? Foi uma análise muito ruim mesmo para você sair no prejuízo, tá? Certo. Vou pegar aqui H2 então. Você faz 100% análise aí, ou você faz uma confluência com algum outro indicador, algum outro sistema, alguma outra coisa? Não, candle mesmo, gráfico mesmo. Não. Entendi. Não, porque o gráfico o cara pode reverter, né? Você vê lá o gráfico quebrando estrutura, que nem SMC que eu já operei. Quebrou tal. Mas aí vem a força e quebra tudo, muda reverte tudo, aquilo. Muda tudo. Entendeu? Então, vamos supor, né? Vamos supor, ó, que tá aqui e tá aqui. Vamos supor que isso seja domingo, né? Seja domingo à noite, a gente vai operar segunda. Aliás, domingo à noite, né? Então vamos lá. Isso. Vamos lá. Ó, CHF ele tá fraco. Deixa eu te falar uma outra coisa. Quando a gente começa a analisar o indicador, eu ensino os alunos a fazer 3 perguntas, tá? Essas 3 perguntas são: primeira delas, qual quadrante que a moeda tá? Ela tá no quadrante positivo, que é acima da linha do zero, ou ela tá no quadrante negativo? Primeira pergunta. Qual que é o quadrante que ela tá? Segunda pergunta. Qual que é o sentido da moeda? Qual que é o sentido? O sentido, ela tá subindo ou ela tá descendo? Ela tá descendo ou ela tá subindo? Para eu saber se é força, fraqueza ou se é correção. Certo? E a outra pergunta é: da onde ela veio? Da onde ela veio? Entendeu? Por quê? Porque, por exemplo, aqui, vamos supor que eu tô olhando o JPY aqui, ó. Eu vou fazer a pergunta: da onde ela veio? Ela veio aqui de baixo. De baixo pra cima, Opa, então a tendência dela tá de queda. Ele tende a fazer isso daqui. Caceta. Tende a fazer isso daqui. Controla 50% aí, descer. Entendeu? Tende a fazer isso daqui. Então são essas 3 perguntas. Qual que é o quadrante que tá? Qual que é o sentido da moeda e da onde ela veio? Então você acha que para o USD JPY para domingo, para segunda, a tendência maior, ela dá continuidade na tendência principal de queda. O USD JPY de domingo para segunda,
o USD-JPY de domingo para segunda, o JPY vai estar mais forte. USD mais fraco. Então, a tendência... Aí você vai falar assim, por que ele está mais forte? Uhum. Por quê? Porque é o seguinte... O dólar tá onde? Quadrante positivo. Que sentido? Subindo. Não, esse aí é GBP chefe, esse gráfico. Não, o gráfico sim, não. O gráfico aqui não influencia, tá? A gente tá olhando aqui a moeda. Né? Moeda, tá. Aqui não influencia, tá? Entendi. Influencia se eu tivesse com o indicador dessa maneira, ó. Com true aqui, porque aí eu só olho as duas moedas que estão no gráfico. Entendi. Tá? E... Não é melhor fazer o estudo assim, que fica mais limpo, ou você prefere com todas as linhas? Eu prefiro com todas as linhas. Mas dá pra fazer assim também, depois a gente faz também. Aqui, ó, eu escolho a cor, né? Tem esse padrão que é o que eu uso, que eu me adaptei. E aqui o alerta, né? Se alerta para cruzamento de linhas, cruzamento de linha do zero, tá? Certo. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Tá. Então aqui, ó, eu vejo que o CHF ele tá em fraqueza no time frame maior. Tá? No H4. No H4, ele já bateu embaixo e tá vindo querendo fazer uma correção. Tá? Certo. Só que no menor ele já fez a correção e tá caindo, ó. Tá? Então, assim, a tendência do CHF de domingo para segunda é mais fraqueza. Tá? Mais queda. É mais queda. O dólar, ele tá vindo de baixo. Então ele tá em tendência, a tendência do dólar macro é de queda. Ele tá vindo de baixo. Só que em H8 ele já cruzou a linha do zero aqui, ó. Então, né, ele estaria aqui forte. Só que a gente vê que ele já subiu e já está começando a cair novamente. Tá? E no H2 ele já está lá embaixo. Tá? Então, no H2 já tá lá embaixo. O que acontece? A tendência é o dólar ser mais fraco ainda que o CHF. Tá? Por quê? CHF ou JPY? CHF ou branco. Você está fazendo análise agora do GBP chefe agora. GBP não. Esquece aqui o gráfico. A gente está olhando a linha da moeda. Tá? Então, assim, a gente olhou o CHF, agora a gente está olhando o dólar. Tá? O dólar é a linha vermelha. Tá? Então, aqui, ó, em H2, o dólar está caindo, né? Então, assim, ele está caindo abaixo de todas as outras linhas. Então, isso quer dizer que ele está mais fraco do que todas as outras. Tá? Então, o que acontece? Aqui em H4 ele está caindo quanto CHF ele está meio que querendo subir, querendo corrigir. Então, isso aí demonstra que os pares aí nesse quadrante superior e que o USD está abaixo de todas. Isso. Correto? Então, todos os pares que tem o USD na frente, a tendência é queda. É queda. A tendência é queda, no H2. Isso, é queda. Entendi. Então, uma leitura mais simplista seria pegar a linha vermelha, que é o dólar, e avaliar quais linhas estão acima ou abaixo dela. E os pares que tem o USD na frente, que é a base, a gente vai conseguir saber se vai cair ou se vai subir. Uma maneira mais simplista, né? Assim, seria isso? Só para ver se eu estou entendendo. Deixa eu ver, fala de novo, por favor. Ó, o quadrante H2 aqui.
que a linha do USD está abaixo de todas, ou seja, todas estão mais valorizadas do que ela, no H2. Certo. Então, todos os pares que têm o USD na frente, o USD, JPY, e as outras, seriam um indicativo que o USD está se desvalorizando, que é a moeda base, né, que é a que está no início. Isso. Então, todos os pares que têm o USD, né, na frente, estariam com essa queda, né, em H2. Isso mesmo. E inversamente proporcional seria o exemplo, euro-USD estaria numa tendência de alta em H2, porque o euro seria a base, e o USD estaria desvalorizando em relação a ela, então no gráfico ela estaria subindo. Isso aí. Mas isso sem H2, né? Teria que ver o resto para pegar uma tendência maior, né? Isso, ó. Subiu. Isso. A partir desse momento aqui, ó, que o USD cruza a linha do zero, né? Cruza a linha do zero aqui, ó. É o azulzinho, né? Ela é o azul, né? O euro é azulzinho. A partir do momento que elas se cruzam aqui, ó, foi essa paulada que deu para cima aqui. Então, o cruzamento também é um divisor, né? Você falou que tem até um alerta ali no teu, né? Que quando cruza dá um alerta, né? Por que você fica alerta quando cruza? Por que você escolheu o cruzamento para ter um alerta? Por quê? Porque assim, justamente para quem não quer ficar na tela muito tempo, entendeu? Coisa assim, ou tá do lado do computador, tá fazendo outra coisa, tal, né? Coloca ali o cruzamento e fala assim, não, eu sei que numa tendência maior, o dólar tá de alta, né? Em H8, o dólar tá de alta, tal, então, só que o dólar agora ele tá lá embaixo, em H2. Eu vou colocar um alerta ali no dólar para quando ele cruzar a linha do zero, né? Eu saber que eu tenho que entrar comprado nele, entendeu? Entendi. Então foi nesse sentido, assim. Certo. Mais para, tipo assim, o cara não quer ficar olhando pro gráfico toda hora, tal. Ele faz uma análise macro, né? Fica fazendo outra coisa, dispara o alarme ali. Ele sabe, opa, deixa eu ver. Aí ele vai ver o que foi que aconteceu. Para ele fazer a entrada. Isso pode ser no time frame maior ou no time frame menor também. É que quanto menor o time frame, mais alarme você vai ter, né? Isso. Tem essa também. Não, show de bola. Deu para entender bem aí. E em relação aos times maiores aí que você ia falar do portfólio, como que você faz? Então, eu faço dessa maneira aqui que eu tô te explicando. Tá? Dessa maneira aqui que eu tô te explicando. Pelo H8, né? Eu começo pelo H8 para ver a macro, né? Para ver a macro. Só que e aí eu vou pro H4 e o H2, né? Para mim tomar a decisão. E às vezes até no H1, dependendo como tá. Qual que é a taxa de assertividade aí no H8? E qual que é o tempo que dura essa leitura que você faz do portfólio? É um dia, são 3 dias, 2 dias, ou é interessante fazer todo dia? Tudo depende da onde tá o macro, né? Tudo depende. Se tá no início, né, de movimento. Isso, tudo depende de onde tá o macro. Aí você fala assim, ó, por exemplo, aqui, ó, né? Vou dar um exemplo. Quando chegou aqui, ó, você fala assim, cara, aqui eu vou comprar dólar. Aqui eu vou comprar dólar e eu vou vender, deixa eu ver. Eu vou vender o que tá caindo aqui. Eu vou vender, sei lá. Eu vou vender Audi. Entendeu? Só que assim, cara, nós estamos em 2 correções, né? Nós estamos em 2 correções. Entendeu? Você tem a probabilidade disso dar ruim.
Por quê? Porque o áudio está mais forte, ele está acima da linha do zero, ele está vindo corrigir. E o dólar está mais fraco, ele está vindo numa correção também. Tá certo? O NZD, ele tá vindo numa correção. Seria... Agora, NZD, NZD, não seria uma NZD boa? Também seria, mas você pegaria duas correções. Vamos ver se teria dado bom? Bom. Vamos pegar NZD e USD, né? Lateralizado, ó. Entendi. Você está pegando duas correções. É lógico que isso está em H8, né? Então isso percorreu muitos pips aqui, né? Ó, 200, quase 300 para cima, 300 para baixo e assim foi. Só que ele lateralizou, ó. Lateralizou. Entendi. Entendeu? Agora que nem aqui no H8, olha só, você pega NZD subindo e o dólar descendo. Se você pega esse cruzamento aqui, ó. Se você pega esse cruzamento aqui, esse aí foi bom. Seria pego 800 pontos aqui, ó. 800, vamos lá. Quase 1000 pontos. Entendeu? Só que aí se você põe stop em H8, seu stop teria, abaixo desse candle, seria de 250 pontos, tá vendo? Mas, né, não teria pego. Você teria surfado esse movimento aí. Então, assim, H8 é mais para seguir a tendência principal, né? O que acontece? Essa correção em H8 aqui, a correção em H8, eu posso ter a força em H4. Olha aqui, ó. Não, deixa eu ver aqui, calma aí. Aqui nós estamos... Ele começou a praticamente corrigir dia 16, né? Dia 16 aqui às 8 horas. Dia 16, 8 horas. Foi aqui, ó. Foi aqui, ó. Aqui ele começa a correção, ó. Só que ele corrigiu e depois ele mostrou um pouquinho de força aqui em H4, né? H4 aqui, ó. Tá, então ele não foi, né? Você pega NZD ou USD aqui, ó, sobe, desce, né? Desce, sobe, sobe. Você viu? Aqui tá a lateralização dele no time frame maior, ó. É lógico que no portfólio, por exemplo, olha aqui, ó, tá? É lógico que no portfólio, vamos supor que essa linha magenta aqui seria a análise de um portfólio, tá? Então a gente fala aqui, ó. Bom, NZD tá estourado, o dólar. Na verdade o dólar tava aqui também, ó. Tava aqui em H8. Cara, ele tá estourado nos 3 time frames. E o NZD também tá estourado nos 3 time frames. Então ele vai vir para uma correção. Ele vai vir para uma correção essa noite. E aí você teria entrado. Você teria entrado. Você teria entrado, né? Aqui você teria, ó, até as 13 horas aqui, ó. Que é às 13 horas é 7 horas da manhã, né? Vai 14 horas do dia 16 é 8 horas da manhã. 8 horas, né? Aqui você teria que ter fechado a sua operação, ó. Você teria pego 379 pontos dormindo. Show de bola. Entendeu? Então, assim, ir afinando a análise dia a dia, né? Como eu te falei, tem as videoaulas, né, que tá no YouTube, eu até deixei liberado pro pessoal assistir e ver que não é tão complicado, né? A análise do meu indicador ela é muito mais fácil. E eu, né, sempre procuro fazer análise aí 2 dias por semana junto aí com o pessoal, né, fazer em live e tal. E também dúvida, né, direto comigo aí e tal, pode, né, acionar a qualquer momento aí pelo Telegram. Show de bola. E a gente vai fazendo, né, as análises.
a gente erra, a análise erra também, tá? Erra também, né? Porque às vezes a gente, eu tô enxergando uma coisa e na verdade, foi outra. Por isso que eu gosto de marcar, né? Eu gosto de fazer aqui, né? Eu gosto de tirar print, ó. Aí eu mando para mim mesmo, né, os prints para depois eu avaliar, ou eu mando no grupo aqui, ó, grupo aqui de estudo, né, ó. Pô, show de bola, cara. Né? Muito bom mesmo. Que nem ontem, né? Ontem a gente pegou, a gente avaliou aqui, ó, cadê? Aqui, ó. Eu peguei, mandei os prints no grupo, né? Falei, e aí, o que vocês estão achando? Aí ó, eu vou ver agora, ó. Eu vendi JPY, eu vendi CHF, aí o outro, eu fui de força do dólar. Tá vendo? Cada um enxerga uma coisa. Só que por exemplo, assim, esse cara aqui, ele fez a operação, ele viu que deu lucro lá, ele fechou. Entendeu? Pra ele foi suficiente e ele fechou. Ele não deixou a noite toda rolando, não. Entendi. Né? Eu fui de CHF, eu deixei a noite toda rolando. Aí ele pegou e... Aqui, ó. Como é que foi, né? Ó. O áudio foi o mais fraco. O CHF foi o segundo mais fraco, ó. E o dólar foi o mais forte. Entendeu? Então, assim, a minha análise não foi toda ruim. Mas... Essa tabelinha aí, onde que a gente encontra? Essa aí. Aqui é nesse site aqui, ó. Finvis.com. Entendi. Já é a força aí do... aí ele dá como foi a performance do mercado. Ele vai te falando, né, como que tá a performance do mercado até da data de abertura até a data que você entrou nele para ver, entendeu? Pode crer, entendi. Entendeu? Bom esse site, hein? Da hora. E aí foi, né, onde que eu postei aqui essas operações aqui, né, ó. Eu esqueci de entrar no GBP CHF, né, mas acabou dando bom ainda, tá vendo? A análise não foi tão boa, né? Porque eu não fiquei em todos positivos, porque o áudio foi o mais fraco, mas eu saí positivo. Você acorda de manhã e já sai fechando tudo. Eu acordo 7 horas e já saio fechando. Entendi. Porque 8 horas é a abertura de Londres, dos Estados Unidos. Agora sim, se tá negativo, por exemplo, vai que eu errei a análise e aqui tá negativo. Aí eu dou uma olhada no indicador para ver. Por quê? Porque virar, né? Porque às vezes aquela moeda que eu fui, ela não foi tão boa durante a Ásia e a Europa, mas ela tende a ser boa na abertura de Nova York, entendeu? Então às vezes se eu errar desse nível, eu dou uma segurada para ver o que foi que aconteceu. Tipo assim, eu vou esperando, né? Eu vou, não. Por exemplo, vamos supor, eu tô $50 negativo, cara. O meu stop vai ser $70. Então, tipo assim, eu vou olhando. Se chegar em $70, por exemplo, eu fecho. Agora, se não, eu deixo rolar para ver se a seção de Nova York vai pegar, reverter e seguir aquela minha análise. Entendeu? Entendi. Mas é difícil isso acontecer. Basicamente isso, né? Mas é difícil isso acontecer. Tá? É difícil isso acontecer. Se você fazer a análise certinho... Se você fazer a análise certinho, entendeu? Então, você vai bem. Por isso que eu falo que no meu indicador, você olhar o diário é ruim, né? Porque no H8 você já está vendo muita coisa. Às vezes eu olho até H6 para ser mais rápido, né? Porque você vê mais rápido o que está acontecendo, né? Você vê mais rápido o que está acontecendo. Então já é suficiente. E é treino, né? Oi? Isso aí é treino, né? E é treino. Não adianta você falar assim, você colocar o indicador na tela amanhã e você achar que você já vai sair arrebentando. Você não vai. Você vai acertar um dia. Mim, pelo menos, que eu já tô há 5 anos no mercado, pra mim é totalmente novo, cara, isso aqui. Entendeu? Sim. Nunca tinha visto. E aí, o que acontece, né? O que eu falo pro pessoal? Eu falo assim, é igual quando você era criança e você ganhou a sua bicicleta.
ela veio com rodinha. Entendeu? Para você começar a andar, para você começar a sentir ela, né? Para você começar a pegar a confiança. Aí o que acontece? Você acha que você pegou confiança com a rodinha, você tira. Aí você toma uns tombos, não toma? Então você vai tomar uns tombos. Você vai errar, você vai acertar e tal, e assim vai. A hora que você determinar todos os padrões, você fala assim, não, quando fazer isso, é isso que vai acontecer. Tende, né? Tende a acontecer isso. Né? Quando tá dessa maneira, tende a acontecer isso. Entendeu? Então, bicho, é treino e padrão, tá? É treino e padrão. O que eu tenho aqui, né? Eu até preciso fazer mais uma. Aqui no grupo branco, só eu que posto. Né? Até para ficar mais organizado, ficar uma sequência, ficar sequencial. Tá? Então aqui eu tenho um manual, tá? Onde eu vou falando, ó, regra básica. A do quadrante, tá vendo? A do quadrante. Sim. A segunda regra, né? Subindo ou descendo. E assim vai. Terceira regra. Tá vendo aqui, ó, em linhas paralelas subindo, a primeira linha é a mais forte. Em linhas paralelas descendo, a primeira linha aqui é a mais fraca. Né? Eu vou operar 3 linhas descendo? É óbvio que não. Né? Eu quero pegar uma contra a outra. Que a minha performance vai ser muito maior e muito melhor. Mas é só para entendimento. Né? Aqui, ó. Aqui, tá vendo? Eu está fora do quadro positivo junto com as moedas. Isso quer dizer que os moedas não estão tão fortes em relação... Ah, tá. Isso daqui era para um outro indicador que eu tinha feito, mas isso aqui... Essa regra aqui agora não... Meio que não vale, essas duas aqui. Era para um outro indicador, um outro sistema. Mas aqui, ó, tendência. Aqui. Tendência, né? Cara... É o que eu te falei aqui, né, ó. Esse indicador seu, ele não tem nenhum painel demonstrando por cores o par, não, né? Tem um dashboard. Isso. Vamos lá. Eu tenho o dashboard, só que eu mesmo não uso. Certo. Tá? Eu tenho o dashboard. Dashboard eu nem disponibilizo, tá? Ele é subliminar. É subliminar. Você é o primeiro cara que tá sabendo. O cara que fez, claro, né? O rapaz que fez sabe, mais uma pessoa que eu contei, e você é a 4ª pessoa que sabe que tem o dashboard. Certo. Tá? Mas, cadê ele? Calma aí, deixa eu ver aqui. Acho que é esse daqui. É esse daqui. Aí. Entendeu? Tem, mas eu nem uso. Por que eu não uso? Porque, cara, aqui tá falando que em H8 eu tô numa tendência de alta. Só que eu não sei se é correção. Você tá entendendo? Tá me falando que tá acima do quadrante positivo. Só que eu não sei se ele tá corrigindo. Então, pra mim, isso daqui não adiantou. Eu quero ver a linha mesmo, a posição dela, pra onde que tá. Entendi. Entendeu? Eu quero ver a posição dela, da onde que ela vem, pra onde que ela vai, né? Eu acho que é a melhor forma aí de se avaliar, né? Ó o que a gente tá falando, que o dólar tava caindo, né? Em H8, ó, ele tá mostrando força, né? Só que ele tá vindo de uma baixa, então a tendência dele é virar para baixo novamente. Só que aí no H6, ó, ele já tá virando, tá vendo? Então assim, então assim, eu sei que vai dar fraqueza nele. Pode ser que segunda-feira, né, já venham os caras doidão e o mercado queira reverter e ele vai fazer isso daqui. Calma aí, e ele vai fazer isso daqui.
Pode ser. Uhum. Tá? Pode ser, lógico. Né? Não é a gente que manda. O indicador está mostrando o que aconteceu no mercado até agora. Né? E ele não repinta essa linha ela repinta, recalcula ou ela, não, se o SD subir, ela fica do jeito que está e tem uma linha para cima ou não, como funciona? Vamos lá, calma aí. Vamos lá. O meu indicador ele não repinta. Você pode fechar ele aqui agora. Você pode fechar ele aqui agora e abrir ele segunda-feira com o mercado, que ele vai estar do mesmo jeito. Só não vai estar, só pode não estar do mesmo jeito o quê? Por exemplo, esse pedaço de linha aqui, ele fecha em 6 horas. Uhum. Concorda? Sim. Esse pedaço aqui. Então, durante essas 6 horas, é óbvio que ele pode fazer isso daqui, ó. Ah, entendi. De 6 horas para trás, ele fica estável. Do que tá, por exemplo, da linha amarela para trás, ele não repinta. Certo. Ele não repinta. Você pode fechar, abrir quantas vezes que você quiser, porque ele não repinta, tá? Essa é uma das grandes vantagens do meu também, porque ele não repinta. Com certeza. Tá? Não sei se tem outros aí que repintam, enfim, mas o meu ele não repinta. Agora. Eu vi um já que recalcula. Agora, aí a você linha... não sabe, você só vê o que ficou perfeito, né? Ah, sim, não, o meu ele não repinta. Agora, o candle que não fechou, é óbvio que ele vai se movimentar aqui, entendeu? Uhum. Por isso que, quando eu avalio o portfólio 9 horas da noite, eu tiro o print e mando para mim, para eu ver como que a linha tava naquele momento. Porque pode ser, por exemplo, aqui, ó, pode ser que eu pegue aqui o H6 no outro dia e veja que essa linha aqui, ela baixou, entendeu? Mas, no momento que eu avaliei, ela estava para cima. Entendi. É isso. Show de bola. Entendeu? É isso. Pode ter revertido né, aqui, ou eu não ter analisado direito, né? Tal, mas... e ela ter caído depois? Pode. Mas a princípio ela estava aqui. Foi isso aqui que eu avaliei. Por isso que eu tiro o print. Entendi. Não, porque esse gráfico aqui é de 8 horas, né? Uhum. Entendeu? Mas deu para entender bem, Jair. Sim, não é tão complicado não, cara. É mais a prática mesmo, né? Pegar a base, né, que é a moeda principal, que é o USD, né? E a partir do USD você consegue ir verificando todo o resto, né? Assim, é o que eu falo, né? Depende do jeito de operar de cada um, né? Eu quero operar um par. Eu vou operar euro USD. Beleza. Não, eu vou operar o par que tá mais propício a dar certo, né? Sim. Eu vou operar uma moeda que tá subindo e a outra tá descendo. Então, às vezes não é o euro USD. Às vezes é o AUD CHF. Por exemplo, que nem aqui, ó. CHF, euro e dólar descendo. E o AUD subindo. Pode ser AUD? AUD USD? Pode. Agora, euro USD não. Né? Porque os dois tá caindo. Lógico que acabou que depois um foi mais forte que o outro, né? Mas enfim, as duas tá caindo. Cara, eu vou preferir operar quem tá em tendência oposta, que eu sei que vai performar melhor, né? Entendi. Eu sei que vai, olha aqui, né? Eu sei que vai performar melhor do que andar um pedacinho só aqui, ó. Um pedacinho só aqui, ó. Um pedacinho só aqui. Entendi. Entendeu? Olha aqui, ó. A saída do NZD para cima e a saída do... Olha aqui, ó, né? Estaria aqui nessa linha magenta, tá vendo? Olha aqui, ó. Sim. Aqui e aqui. Opa! São essas moedas que eu vou preferir operar. E olha aqui a performance que foi. Né? Daqui até aqui foi 1000 pontos.
Sim, uma boa estourada. Entendeu? Entendi, brother. Pô, show de bola. Deu pra pegar bem aí, ó, as explicações. Valeu demais aí, ó, a reunião. Não, é isso aí, cara. Tá bom? E aí depois qualquer dúvida, qualquer coisa, me chama ali no Telegram. Fechou. Obrigadão, tá, Jair? Bom final de semana, a gente vai conversando. Beleza, Messias. Pra você também. Tudo de bom aí. Abraço. Valeu, querido. Um abração. Fica com Tchau, Deus. tchau. Tchau, tchau.